Você já parou para pensar por que tantos cristãos, mesmo orando, mesmo sendo fiéis, mesmo buscando a Deus de todo o coração, continuam travados financeiramente? Já percebeu como parece que existe uma barreira invisível, um bloqueio que, não importa o quanto você se esforce, simplesmente não deixa você avançar? Será que isso é só coincidência? Será que é apenas azar ou uma questão de falta de esforço? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores espirituais? A verdade é que existe um motivo espiritual que muitos não enxergam. Os demônios lutam ferozmente para que você nunca prospere, para que você nunca viva a abundância que Deus sonhou para você. E por que eles fazem isso? Porque riqueza, nas mãos de um servo de Deus, é uma arma poderosa contra o reino das trevas. Pense comigo. Se você tivesse liberdade financeira, se tivesse recursos sobrando, quantas vidas poderia alcançar? Quantos projetos poderia levantar? Quantas famílias poderia socorrer? Quantos missionários poderia sustentar? Quantas igrejas poderia erguer? Você percebe agora por que Satanás não quer que você prospere? Porque um cristão próspero não é apenas alguém abençoado, é alguém perigoso para o inferno. Desde os tempos bíblicos já vimos essa batalha. O próprio Jesus disse em João 10:10, "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Note essa palavra, abundância. Jesus não falou apenas de sobrevivência. Ele não disse que veio para que você vivesse apertado, contando moedas, sufocado em dívidas. Ele falou de abundância, de plenitude, de transbordar. Mas os demônios trabalham exatamente para distorcer isso. Eles querem roubar o que é seu por direito em Cristo. Eles querem colocar grilhões invisíveis na sua mente, nas suas emoções, no seu trabalho, para que você nunca viva essa abundância. E sabe qual é a estratégia deles? Convencer você de que ser pobre é ser espiritual, de que prosperidade é pecado, de que dinheiro é sujo. Quantos já acreditaram nessa mentira? Quantos repetiram frases como "dinheiro é a raiz de todo mal"? Mas não é isso que a Bíblia diz. A palavra fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor desordenado a ele. Dinheiro nas mãos do ímpio pode ser destruição, mas nas mãos do justo se torna uma ferramenta divina. E os demônios sabem disso. Por isso eles fazem de tudo para que você nunca tenha. Eles usam portas fechadas, oportunidades bloqueadas, relações sabotadas, dívidas que parecem se multiplicar como praga. Quantas vezes você já sentiu que quando estava quase chegando lá, algo acontecia e tudo desmoronava? É como se existisse um ciclo de perdas que se repete. Isso não é apenas azar, isso é espiritual. E aqui é exatamente onde muitos se perdem. Acham que é apenas falta de sorte ou que Deus não quer que eles prosperem. Mas não, Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Salmos 35:27. O que acontece é que existe uma batalha feroz para que essa prosperidade não chegue até você. Os demônios não querem apenas roubar o seu dinheiro, eles querem roubar a sua esperança. Querem te convencer de que você nasceu para viver sempre no limite, sempre devendo, sempre sufocado. Porque quando a mente aceita a escassez, o corpo inteiro se submete a ela. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, lutando, trabalhando, se esforçando, mas parece que nunca é suficiente. Talvez até já tenha se perguntado se Deus esqueceu de você. Mas eu preciso te dizer com toda a autoridade espiritual, não é Deus que está te impedindo, é o inimigo que tem travado a sua vida financeira, porque teme o que você pode se tornar quando for livre. Essa é a guerra invisível. Eles não querem apenas te manter pobre, querem te manter distraído, preso às dívidas, preso ao desespero, para que você não tenha tempo nem energia de cumprir o propósito que Deus colocou sobre você. E eu te pergunto, quantas vezes você deixou de sonhar porque olhou para sua conta bancária e desistiu? Quantas vezes você deixou de investir em algo que Deus colocou no seu coração porque a escassez gritou mais alto? Quantas vezes você chorou em silêncio porque queria fazer mais, mas não podia? Não se engane. Cada vez que isso acontece, o reino das trevas celebra,
porque eles sabem que te prenderam numa cadeia invisível. Mas chegou a hora de expor essas correntes. Chegou a hora de revelar os segredos que o inimigo tem usado para travar sua vida financeira. Porque quando a luz da palavra entra, as trevas não resistem. Se você acha que os demônios trabalham apenas com possessões, gritos e manifestações, está enganado. O campo de batalha mais estratégico que eles utilizam contra os filhos de Deus é a mente. Sim, é dentro dos seus pensamentos que começa a guerra contra a prosperidade. Desde cedo, muitos já são ensinados a acreditar que dinheiro é sujo, que riqueza é para poucos, que a vida é feita apenas para sobreviver. Essa mentalidade de escassez é uma das armas mais eficazes do inferno, porque uma mente que não acredita na abundância de Deus jamais vai buscá-la de verdade. Pense comigo, se você acredita que Deus se alegra em ver você lutando com contas atrasadas, vivendo de favor, se humilhando por pequenas ajudas, você vai se conformar com isso. Mas se você entende que Deus é o dono do ouro e da prata, e que você é filho dele, sua mentalidade muda completamente. É por isso que Romanos 12:2 diz: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." O inimigo quer que você se conforme com a pobreza. Quer que você aceite a escassez como se fosse parte da sua identidade. Mas não para por aí. Os demônios também trabalham com ciclos de dívidas. Você já reparou como muitas vezes parece que, quando você consegue quitar uma dívida, logo aparece outra? É como se existisse uma corrente que nunca se quebra, sempre puxando você de volta para o mesmo lugar. Isso acontece porque dívidas não são apenas números em uma planilha. Em muitos casos, são grilhões espirituais. São portas abertas que o inimigo usa para roubar sua paz, sugar sua energia e enfraquecer sua fé. A cada boleto não pago, a cada empréstimo sufocante, a cada cheque sem fundo, eles vão alimentando uma sensação de derrota. E quando a pessoa aceita isso como normal, esse jugo se torna ainda mais forte, porque já não é apenas uma luta externa, mas uma prisão interna. Outro mecanismo poderoso que o inferno usa é a chamada maldição geracional. Talvez na sua família a história se repita. Avós que morreram pobres, pais que sempre lutaram com dificuldades financeiras, irmãos que nunca prosperaram. E quando chega a sua vez, parece que o roteiro continua igual. Isso não é apenas coincidência. Em muitos casos, são pactos, alianças espirituais ou palavras de maldição que foram lançadas e continuam atuando geração após geração. A Bíblia é clara em Êxodo 25, quando fala que as consequências da idolatria e do pecado podem alcançar até a terceira e quarta geração. Mas aqui está a verdade. A maldição pode ser real, mas não é maior do que o poder da cruz. Jesus se fez maldição no madeiro para quebrar toda a cadeia que prende sua vida. Só que enquanto você não entende isso, o inimigo continua tendo legalidade para agir. E é justamente essa falta de entendimento que ele explora. Porque no fundo, a estratégia dos demônios é simples: manter você na ignorância. Eles sabem que quando um filho de Deus descobre a verdade, ele se torna livre. Como Jesus declarou em João 8,32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quantas vezes você já se perguntou, por que fulano prospera mesmo sem buscar a Deus, e eu, que sou fiel, estou travado? Essa comparação, esse sentimento de injustiça, é mais uma armadilha que eles usam. Eles querem minar sua fé, querem que você acredite que Deus é injusto, que ele tem favoritos. Mas a realidade é que muitos ímpios prosperam porque aplicam princípios que estão na própria palavra, mesmo sem reconhecerem a Deus. E enquanto isso, muitos cristãos não prosperam porque acreditam em mentiras que os demônios plantaram, mentiras que anulam os princípios divinos. Um exemplo? A parábola dos talentos. O servo que recebeu apenas um talento não multiplicou porque teve medo. O medo o paralisou. O medo fez com que ele enterrasse o que tinha. Esse é exatamente o mesmo espírito que atua hoje. O espírito do medo da escassez. Ele diz: não invista, não arrisque, não sonhe, não tente. Você vai perder. E assim, milhões vivem enterrando talentos, enterrando sonhos, enterrando projetos porque o inimigo os convenceu de que é melhor não tentar do que perder.
E enquanto isso, o inferno celebra, porque sabe que um filho de Deus paralisado é tão perigoso quanto um exército desarmado. Talvez você esteja se vendo nesse cenário. Talvez tenha se conformado com a vida que leva, acreditando que nunca vai sair do buraco. Talvez até tenha se convencido de que prosperidade não é para você. Mas eu preciso abrir seus olhos espirituais. Esse não é o plano de Deus para sua vida. Esse é o plano do inimigo. E enquanto você acreditar na mentira, continuará sendo escravo dela. Agora, chegou a hora de expor essas armadilhas. Chegou a hora de identificar cada corrente que tem mantido você preso, porque só assim você vai conseguir se libertar delas. Se você olhar bem, vai perceber que a batalha contra a prosperidade não acontece apenas nas finanças. Ela acontece também dentro de você, no território das emoções e nos vínculos que você cria ao longo da vida. Os demônios sabem que uma mente fortalecida em Deus é difícil de manipular. Então, eles atacam onde é mais fácil, seus sentimentos. E uma das armas favoritas deles é a ansiedade. Quantas vezes você já tomou decisões financeiras precipitadas porque estava ansioso? Talvez um empréstimo mal calculado, uma compra por impulso, um investimento sem direção. A ansiedade empurra as pessoas para escolhas rápidas, sem oração, sem reflexão, sem buscar a sabedoria do alto. E quando a consequência chega, o inimigo aplaude, porque sabe que um erro pode gerar anos de atraso. Por isso, a Bíblia é tão clara em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade não apenas rouba a paz, mas também abre portas para que os demônios controlem suas escolhas. Outra arma devastadora é o medo. O medo de perder, o medo de fracassar, o medo de dar um passo maior do que pode. O medo faz você se apegar ao pouco que tem, como se fosse tudo que Deus pudesse te dar. Mas Hebreus 10:38 diz: o justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Quando o medo governa, a fé desaparece. E sem fé, não há como acessar a abundância que Deus preparou. Mas os demônios não param por aí. Eles também agem nos relacionamentos. Quantas oportunidades já foram perdidas porque você estava cercado das pessoas erradas? Amigos que zombam da sua fé, parentes que desencorajam seus sonhos, colegas que te arrastam para caminhos de derrota. Isso não é acaso. Muitas vezes são conexões espiritualmente influenciadas. O inimigo sabe que sozinho talvez você consiga resistir, mas cercado de vozes negativas, logo vai desanimar. Foi por isso que Deus disse a Abraão em Gênesis 12:1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo: Abraão, enquanto você permanecer preso a vínculos que não te levam para o destino, você nunca vai prosperar. E é exatamente isso que muitos vivem hoje. Estão presos em alianças emocionais, amizades tóxicas, ambientes familiares que bloqueiam o crescimento e, sem perceber, dão espaço para os demônios usarem essas conexões como correntes invisíveis. Outro aspecto é o ambiente espiritual da sua casa. Você já notou como alguns lares parecem carregar um peso, uma atmosfera de opressão, como se fosse impossível prosperar ali dentro? Muitas vezes isso é resultado de objetos, músicas, palavras e práticas que dão legalidade para os demônios habitarem. E quando o ambiente está contaminado, tudo ao redor começa a ser sabotado. Relacionamentos quebrados, brigas constantes, planos interrompidos. Os demônios também sabem que se conseguirem plantar divisão no casamento, a prosperidade será atingida, porque uma casa dividida não suporta o peso da bênção. Marcos 3:25 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Eles querem que marido e mulher se transformem em inimigos, que os filhos sejam rebeldes, que a família viva em guerra, porque enquanto há divisão, não há prosperidade. E há ainda uma outra estratégia sutil: a inveja e a comparação. Talvez você já tenha se perguntado:
por que fulano prospera e eu não? Esta pergunta, que parece inocente, é um veneno mortal, porque enquanto você olha para a vida dos outros, perde o foco daquilo que Deus quer fazer em você. A inveja abre brechas espirituais, gera ingratidão e atrai opressão, porque em vez de agradecer pelo pouco que já recebeu, você se consome pelo que não tem. O inimigo sabe que um coração grato é um imã para a prosperidade, mas um coração invejoso é um terreno fértil para a maldição. E assim, pouco a pouco, os demônios vão montando uma rede. Ansiedade que gera erros, medo que paralisa, relacionamentos que atrasam, ambientes que oprimem, comparações que roubam a paz. Tudo isso parece comum, mas na verdade é uma trama espiritual para impedir que você avance. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez a sua vida financeira não esteja travada apenas pelo que entra ou não entra na conta. Talvez a trava esteja no ambiente onde você vive, nas pessoas que você escuta, nos sentimentos que dominam sua alma. Essa é a guerra invisível. Não se trata apenas de dinheiro, mas de controle. O inimigo sabe que se controlar suas emoções e seus relacionamentos, ele controla o seu destino. Muitas vezes, os filhos de Deus não percebem que estão no meio de uma batalha financeira espiritual porque os sinais são sutis. Mas quando olhamos à luz da palavra, fica claro que existem padrões que se repetem e denunciam a ação das trevas contra a prosperidade. O primeiro deles é o ciclo de perdas constantes. Você já reparou que há pessoas que, não importa o quanto tentem, sempre acabam voltando para o mesmo lugar? Elas avançam 2 passos, mas logo recuam 3. Conseguem uma vitória, mas pouco tempo depois algo acontece e tudo desmorona. Esse padrão não é apenas azar. A Bíblia chama isso de bolsa furada. Em Ageu 1, versículo 6, Deus disse: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Isso é exatamente o que acontece quando o inimigo encontra a legalidade. O fruto do trabalho escorre pelos dedos, como se nada fosse suficiente. Outro sinal é a porta fechada de forma inexplicável. Sim, existem portas que Deus fecha para nos proteger, mas também existem portas que os demônios tentam manter trancadas para impedir que avancemos. Talvez você já tenha sentido isso. Uma oportunidade que parecia perfeita simplesmente se fechou de repente sem motivo aparente. Pessoas que prometeram ajudar desapareceram. Projetos que estavam quase prontos foram interrompidos. Essas resistências não são apenas naturais. Muitas vezes são espirituais. Paulo falou sobre isso em 1 Tessalonicenses 2,18. Quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Porém, Satanás nos impediu. Se até Paulo reconheceu que Satanás pode impedir avanços, como ignorar que isso também acontece na área financeira? Outro sintoma claro da ação maligna é o desgaste sem resultado. Você trabalha, mas não vê fruto. Corre de um lado para o outro, mas sempre parece estar cansado demais para aproveitar. Esse é o espírito de opressão financeira, que suga sua energia e transforma o trabalho em escravidão. E talvez o sinal mais perigoso de todos seja o roubo invisível da paz. Porque prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro, é ter paz para desfrutar do que Deus colocou em suas mãos. Os demônios sabem disso, e por isso, até quando permitem que alguém ganhe, fazem de tudo para que essa pessoa não desfrute. Ela recebe, mas vive com medo de perder. Conquista, mas está sempre ansiosa com a possibilidade de fracasso. Isso não é prosperidade, é tormento. E não podemos esquecer da inveja espiritual. Você já notou como quando alguém começa a prosperar, de repente surgem fofocas, acusações, perseguições? Isso não é apenas maldade humana.
Muitas vezes é o espírito da inveja sendo usado como arma para tentar minar a sua alegria. Porque se o inimigo não consegue roubar o que você tem, ele tenta roubar a sua capacidade de desfrutar. E ainda os sonhos destruídos. Quantas ideias boas você já teve e nunca colocou em prática? Quantos projetos morreram antes de nascer? Quantas vezes você mesmo desistiu porque a pressão era grande demais? Isso é um sinal claro da atuação do inimigo. Ele não precisa destruir você fisicamente, basta matar os seus sonhos, porque um cristão sem visão é um cristão paralisado. Talvez, enquanto ouve isso, você perceba que alguns desses sinais já estão acontecendo em sua vida. Talvez o ciclo de perdas esteja te acompanhando há anos. Talvez você esteja cansado de ver portas fechadas sem explicação. Talvez a opressão do medo e da ansiedade tenha te impedido de desfrutar das pequenas vitórias que conquistou. Mas aqui está a verdade que o inferno não quer que você saiba. Esses sinais não são o fim da sua história. Eles são apenas alertas de que existe uma batalha em andamento. E se existe uma batalha, existe também uma vitória preparada pelo Senhor. Sim, o inimigo tenta levantar muralhas, mas o nosso Deus é especialista em derrubar muralhas. Os demônios podem tentar trancar portas, mas Jesus declarou em Apocalipse 3:7, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. A grande questão é, você está discernindo esses sinais? Ou tem chamado de azar, coincidência e problema da vida? Porque enquanto você não reconhece a origem espiritual da luta, o inimigo continua tendo vantagem. O inferno teme quando um filho de Deus abre os olhos espirituais, porque nesse momento ele deixa de ser vítima e passa a ser guerreiro. Ele deixa de apenas sofrer os ataques e começa a contra-atacar com oração, fé e autoridade. E é exatamente isso que você vai começar a experimentar. Porque toda vez que Deus revela a estratégia do inimigo, ele também dá a chave da vitória. Se existe algo que os demônios odeiam, é ver um filho de Deus prosperar. Porque a prosperidade do justo não abençoa apenas a sua vida. Ela se torna uma testemunha viva do poder de Deus. É por isso que a batalha contra a sua vida financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre influência, autoridade e testemunho. Quando você prospera debaixo da graça, você não apenas sai das dívidas, você se torna alguém que pode abençoar famílias, investir no reino, levantar ministérios, sustentar missionários, abrir portas para os necessitados. Por isso o inferno luta tanto para que você permaneça preso. Mas há uma verdade que quebra todas as correntes. Os demônios não têm poder contra quem está aliançado com o Senhor e decide andar na obediência da palavra. Eles temem quando você ora, sim. Eles tremem quando você jejua, sim. Mas sabe o que mais eles temem? Quando você entrega a sua vida e seus recursos como instrumentos nas mãos de Deus. A chave está no princípio que Jesus ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que o diabo não quer que você saiba é que prosperidade não é consequência de correr atrás do dinheiro, é consequência de buscar a presença. O dinheiro pode até fugir de quem o idolatra, mas ele persegue aqueles que decidem colocar Deus em primeiro lugar. É por isso que os demônios tentam te distrair com dívidas, preocupações, contas, medos e comparações. Eles querem que sua mente fique presa no natural, para que você esqueça que a chave está no espiritual. A oração mais poderosa contra os demônios da miséria é simples, mas exige coragem. Senhor, tudo o que tenho é teu. Usa-me como instrumento da tua vontade. Essa oração é temida no inferno porque ela quebra a legalidade. Enquanto você está preso ao egoísmo, ao medo ou à avareza, o inimigo tem acesso. Mas quando você entrega, quando você decide confiar, Deus abre o céu sobre a sua vida. É aqui que entra a arma secreta, a generosidade com propósito. A Bíblia diz em Provérbios 11:24,
Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Isso não faz sentido na lógica humana, mas no mundo espiritual, a generosidade abre portas que o inimigo não consegue fechar. Quantas vezes você já viu pessoas simples, que não tinham quase nada, mas viviam com uma alegria e provisão inexplicável? E quantas vezes viu pessoas com muito, mas sempre presas na miséria interior? Isso acontece porque a prosperidade não começa na conta bancária, mas no coração. Os demônios sabem disso e farão de tudo para que você não pratique esse princípio. Vão colocar medo e, se faltar, vão colocar dúvidas. Será que isso funciona mesmo? Vão lançar mentiras. Você nunca vai prosperar, não importa o que faça. Mas quando você decide crer na palavra, algo sobrenatural acontece. As correntes começam a cair, as portas que estavam trancadas começam a se abrir. O ciclo de perdas começa a ser quebrado. E aqui está a revelação. Prosperidade é um ato de guerra espiritual. Quando você ora, quando você declara, quando você oferta, quando você ajuda, quando você planta no reino, você está ferindo as trevas. Porque cada vez que você prospera, o inferno perde território. Cada dívida que é quitada, cada projeto que é levantado, cada vida que é ajudada é um grito de vitória que ecoa contra os principados e potestades. Por isso, hoje eu declaro sobre a sua vida: todo espírito de miséria, dívida e escassez será quebrado em nome de Jesus. Eu declaro que as muralhas que impedem a sua prosperidade estão caindo agora. Eu declaro que portas que estavam trancadas se abrirão diante de você, porque é o Senhor quem abre e ninguém pode fechar. Mas entenda, essa batalha exige posicionamento. Não basta apenas ouvir, é preciso crer, agir e permanecer. Hoje Deus está te chamando para um novo nível de fé, para acreditar que enriquecer não é pecado, é propósito, que prosperar não é vaidade, é testemunho, que ter mais não é apenas para você, mas para que muitos sejam alcançados através da sua vida. E quando você assumir essa verdade, verá que o motivo pelo qual os demônios não queriam que você prosperasse era justamente porque sabiam: se você prosperar, você vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E essa é a vitória que eles mais temem.